Muito bem, meus queridinhos, estamos de volta ao programa Hora do Rush, esse programa mais delicado, que ama as pessoas. Desde já eu queria deixar aqui um forte abraço para Eduardo Ramalho, que tá aí sempre vendo a programação, né, Eduardo? Você que é engenheiro florestal, daqui uns dias você vai estar aqui, tá certo? E falando em pessoa que entende do verde, entende da agronomia, a pessoa que entende aí dessa correria do homem do campo, a produção. Está aqui conosco ele, Ivan Neri, o agrônomo, e ele trabalha aí no Sebrae, né? O Instagram dele já tá aí, ó. Põe aí o Instagram dele agora. Isso, @Ivan_Neri. Você pode ir lá visitar o Instagram do rapaz. O cara manja muito aí na área do agro. E com vocês, como eu tinha dito, Ivan Neri. Que beleza, hein? Tudo bem, meu garoto? Como é que você tá, Ivan? Bem demais mesmo. Que beleza, Tudo bem, hein? pessoal? É isso aí, Ivan Neri aqui com a gente, falando um pouco do agro, né? Ivan, ele trabalha aí, já tem uma caminhada grande, né, Ivan? Na parte aí da agronomia. Desde 2015 eu tenho sempre inserido aí nessa questão aí. Desde 2015? Sim. 2015, hein, cara? Um chão percorrido já, né? E nossa região aqui, Sim. ela é bem abastecida do agro, né, Ivan? Sim, aqui o forte aqui é o agro, a agricultura, a pecuária. Sempre, quem não está diretamente ligado, acaba que tem um tio, um avô, alguém da família está ligado ao agro. Aqui na nossa região isso é unânime, né? Com certeza, aí é bacana, e o Ivan tá aqui, galera, trazendo aí pra gente um pouco de conhecimento, né? Um pouco não, muito conhecimento pra gente, né? O Ivan Neri, o Instagram dele é @Ivan_P_Neri. Você pode estar lá visitando, né, depois do programa, né, ver o Instagram dele, ver os trabalhos. Ivan, mas vamos começar lá mais ou menos dessa época mesmo. 2015, por aí. Você é de Malacaxeta? Porque eu conheço você há muito tempo e você tem a sua família lá em Nova Serrana. Você é daqui? Como é que funciona essa questão familiar aí? Então, eu sou de Malacaxeta, minha família é de Malacaxeta, então muitas pessoas me conhecem pelo sobrenome Neri, então acaba puxando um primo, uma tia, algum parente Neri já lembra. Então, você é parente de fulano ou de ciclano, então acaba que puxa, né? Então o sobrenome Neri aqui na região é muito conhecido. E eu sou de Malacaxeta, minha família foi criada numa comunidade rural aqui próxima que se chama Setúbal, então eu sempre tive essa questão rural aí muito presente na minha família, na minha vida mesmo, né? E você citou aí a questão de Nova Serrana, né? Que Malacaxeta e região, como aqui a mão de obra é muito escassa, né? Nem é a mão de obra, o trabalho, né? Então a mão de obra acaba que sai para outra região, né? E a mais forte aqui é Nova Serrana, com a questão calçadista, né? Nova Serrana hoje é líder nacional em questão de calçado. Então muita mão de obra aqui vai para lá para trabalhar e acaba construindo família, e aqui só volta a passeio mesmo. Você tem familiares lá, né? Sim, mais da metade da minha família tá lá. Mas você já chegou a morar lá, não? Já morei lá 3 anos e meio. 3 anos e meio? 3 anos e meio. Tem muita gente de Malacaxeta lá, né? Sim, lá você roda Nova Serrana, você dá um passo, você topa com alguém conhecido daqui. A gente mesmo que é daqui, né, que tem muito conhecido, muitos amigos, você sai daqui, você chega lá, você conhece a metade de Nova Serrana como sendo de Malacaxeta. Então tem muita gente. Hein? Eu tenho minha família lá, do lado da minha mãe, tem muito pessoal lá da minha família. Queria mandar um forte abraço aí pro pessoal de Nova Serrana ouvindo a gente, vendo a gente também. Agradecer muito pela audiência. Lá em Nova Serrana, o pessoal sempre comenta aqui, Nova Serrana e tal, aqui. Mas, Ivan, o que você fazia aqui em Malacaxeta antes de ser agrônomo mesmo? O que você... Cara, eu já fiz muita coisa.
Eu só não gosto de falar que eu já fiz de tudo, porque de tudo é muita coisa, né? Mas já vendi picolé, né? Um dia só, mas vendi. Depois eu falei, não, gente, eu tenho que caçar coisa melhor. Não que seja algo ruim, mas assim, eu queria mais. Eu não queria simplesmente estar naquilo ali. Então eu já trabalhei em comércio, já trabalhei em bar. Quando eu retornei para Malacacheta para estudar, em 2015 eu consegui trabalhar no Xereta, então um abraço aí a Jonaldo e Priscila que me abriram as portas aí, eu tenho uma gratidão imensa por eles. Quando eu voltei, eu trabalhei no Xereta um tempo, depois eu saí e entrei na área do agro mesmo. Quanto tempo você ficou lá no Xereta? Eu fiquei lá um ano e meio mais ou menos, justamente na época que eu estava estudando e trabalhando, então foi uma época, eu falo assim, muito marcante na minha vida, que foi... Eu falo que foi a época decisiva, que eu falei, não, eu vou me formar por causa do meu esforço, porque foi muito sofrido. Eu tive todos os motivos para desistir naquele momento. Foi um ano de muita provação, sabe, Marcos? Difícil mesmo. Muito difícil, porque os universitários aqui de Malacacheta, um abraço para esse pessoal guerreiro aí, porque não é fácil, gente. Foi 5 anos indo e vindo de Teoflotone de segunda a sexta, todos os dias nessa luta. Então eu falava que eu passava mais tempo na estrada do que dentro da faculdade mesmo. Então é uma luta e os universitários aí que estão nessa batalha aí, gente, parabéns, tá? Quem já passou por isso sabe que não é fácil. Não é fácil, né? E quando a gente fala assim, não é fácil, fica muito superficial, né? Porque tem toda uma logística por baixo do não é fácil. Que eu falo que eu vejo a correria do pessoal. Trabalhar 8 horas por dia, né? Ali e dá um cansaço mental, um cansaço corporal, perda de energia corporal. E você também tem que reservar um pouco de bateria para a faculdade. Exemplo, você vai chegar lá, tem que estudar para a prova daqui lá. Eu já vi caras estudando, é isso? Não tem isso? Sim. Os caras que vão estudando no ônibus ali, e aí chega lá, tá só o bagaço da cana, tem que tá ali produzindo, conseguir uma nota boa na prova porque você tá pagando. O meu tempo de estudar era dentro do ônibus. Então isso que você tá falando aí é o que eu vivi. Eu trabalhava de 7 às 4 horas eu pegava o ônibus na porta do Xereta e ia para Teoflotone. Então esse deslocamento que era de 2 horas era o tempo que eu tinha para revisar uma matéria, para ler um livro, para fazer uma pesquisa. Então dentro do ônibus era a minha biblioteca. Então eu pegava o livro muitas das vezes na faculdade e tinha o tempo dentro do ônibus para estudar mesmo. E finais de semana era de fazer trabalho, revisar uma apostila, então era dedicação 100% para essas duas coisas. Então tempo para a vida social, para família, para lazer era muito pouco. Bem pouco. Bem pouco mesmo. É porque quando você vê a semana passava, né? Então, tipo assim, você tá fazendo o trabalho, tem que encontrar colega, tem que preparar para matéria, para prova e aquela correria do caramba, né? Sim. E quando eu fiz agronomia, que foi de 2015 a 2020, não tinha nada online, era presencial mesmo. Hoje já mudou muito, eu já vi até faculdades que estão oferecendo agronomia em EAD. O aluno só vai na faculdade e muitas das vezes fazer uma prática. Quando eu fiz, não, era 100% presencial, né? Então eu tinha que estar lá todos os dias. Se perdesse uma matéria um dia, você tinha que estar correndo atrás do professor ou de colegas para estar te ajudando. Então era muito maçante, porque a faculdade exigia você estar lá presente para as aulas práticas, para a apresentação de trabalho. Então teve muita dedicação integral mesmo, muito disso. Muita dedicação, cara. Aí, ó, uma galera que se esforça. E aí, ó, um abraço aí a todos essas pessoas que estão aí estudando, esses universitários aí estão correndo atrás, fazendo o melhor aí para poder se estudar, se informar, para prestar um trabalho de qualidade. Sim. Não é isso? E a faculdade não é garantia nenhuma de emprego, né? Eu sempre falo que a faculdade é apenas um diploma para você buscar oportunidades. Não quer dizer, eu formei e agora eu tô empregado. Não. Tanto é que você mesmo conhece várias pessoas, amigas da gente mesmo, que forma e volta para trabalhar no comércio, volta para trabalhar em loja, mas está ali com seu diploma.
Então, quem faz o profissional não é o diploma. Principalmente em cidade pequena, né? Sim, o diploma ele só te dá uma autorização de trabalho, mas quem forma o profissional é a pessoa. Eu falo por mim, porque na época que eu estava na faculdade, a gente vê milhares de portas, só cabe a gente direcionar qual delas a gente quer dedicar, né? A agronomia mesmo é em torno de 90 matérias, então você tem 90 matérias para estar especializando. Eu escolhi me dedicar na área ambiental, né? Que é o que você enfatizou no início. Então, mas pode ser milhares de outras. Inclusive, você pode trabalhar numa área que não tem nada a ver com sua formação, entendeu? Então tem muito disso. Então o profissional que tem o diploma, ele só tem uma autorização de trabalho. Mas o que vai definir se você vai exercer sua profissão ou não é você. É você. Sim. Justamente. Olha só que bacana, Ivan, falando aí das dificuldades, né? E quanta dificuldade a gente tem, né Ivan, nessa trajetória, se falando de cidade pequena, porque a pessoa ali tá ali e tal, fazendo a faculdade, correndo atrás, tem essa barreira, né? Tem essa etapa, eu vou dizer assim, estudando, e depois ele passa para a próxima etapa, que é colocar um currículo, apresentar um trabalho, né, mostrar ali que é a parte prática, né? E falando em parte prática da agronomia, né, que é essa parte aí que te põe tete a tete com o homem do campo, você veio daquela região ali do Setúbal, e aí eu conversando com o Jesus aqui esses dias, ele falou uma coisa interessante e eu falei assim, putz, um dia que vier alguém aqui daquela região do Setúbal, eu vou perguntar. Você como agrônomo, né? Lá no Setúbal, lá tem aquela galera ali que já veio, né, desde antigamente, o pai de Manabo, o Choso Inal, né? E o Jesus falou que esse Choso Inal foi muito importante ali, né? Ele era um agrônomo sem a formação, né? E ensinou muita gente a fazer o plantio. Você tem escutado isso lá? Como é que é? Olha, eu já conheci mais do filho dele. O que aconteceu na época foi alguém que veio de fora, viu o potencial na nossa região, né, exclusivamente lá no Setúbal, que tem clima, água, temperatura e mão de obra. E o cara só precisava investir com recurso, que foi o que ele fez. Chegou, comprou um pedaço de terra, investiu, e hoje lá no Setúbal, eles hoje em dia até que não, mas foram referência de produção, de hortaliça, de frutas, então foram referência. E hoje, Marcos, se você ir na região lá, você vê que está uma região quase vazia, tá? Sério? Muito triste. A região do Setúbal atualmente ainda está tendo alguns projetos que estão tentando reviver isso na nossa região, né? Que os agricultores estão desacreditados na produção, né? Inclusive, eu não tenho mão de obra, é muita dificuldade que eles enxergam e muitas das vezes falta também o próprio produtor buscar, né? Porque eu sempre falo, oportunidade tem demais. Falta informação, você acha? Não acho nem que seja informação, eu acho que seja mais a pessoa buscar a informação. Porque a informação, ó, esse carinha que tá aqui, ó, isso aqui é informação 24 horas do mundo inteiro. Falta também um direcionamento de encontrar essa informação de qualidade e filtrar ela de uma maneira que o produtor entenda. Então, é um pouco dos dois lados. É um pouco culpa do produtor e um pouco culpa de quem poderia estar auxiliando diretamente nisso. Então, a região do Setúbal, com todo esse potencial, água, clima, local bom para se plantar, você vê muita região lá abandonada. E você fala porque você tem, sim. Seu pessoal é de lá. Sim, eu ainda rodo muito por essa região aqui nossa. Né? E isso está se expandindo, se a gente olhar o macro, olhar a região, né, tirar um pouquinho a lupa, você percebe que não é só a região do Setúbal. Você vai aqui para a região de Franciscópolis, para a região aqui de Água Boa, você vê que a zona rural, quem está ficando mais na zona rural é o pessoal mais idoso, o pessoal mais velho. Você vê que os jovens, eles não encontram motivos para estar na zona rural. Eles não encontram alternativas para continuar na propriedade do pai, do avô. Eles não veem uma perspectiva de futuro ali.
Então é outro exemplo do pessoal tá saindo, indo muitas vezes para Nova Serrana, para Belo Horizonte. Hoje a gente está tendo um boom também de gente saindo para fora do Brasil. Então isso é porque é atrás de melhores condições de vida. E aí larga sua terra, muitas vezes vende para poder seguir outro rumo. Sim. E ali você acha que Setúbal ali tá um pouco vazio, tá? Sim. Se a gente rodar na estrada, eu consigo lembrar daquelas casinhas que moravam a família. Hoje você vê, não existe mais, está abandonado, um fazendeiro comprou e plantou eucalipto. Muita gente capelinha está investindo na região porque é terra barata e terra boa. Então o pessoal tem vindo atrás, porque os próprios donos estão se desfazendo disso aí, né? E futuramente, a médio e longo prazo, a gente vai sentir muito isso. Porque a terra que era nossa não vai ser nossa mais. Isso me preocupou até, porque o Jesus falou que veio uma galera aí, né, viu o potencial da terra, o pessoal animou, começou a produzir bastante, aí depois foi criado o mercado municipal, aí deram o nome de Chozuinal, né, que foi um cara que chegou aqui e acreditou no potencial da terra, e aí a gente escuta tipo que como uma voz só do pessoal falar, o pessoal tá abandonando muito as propriedades e indo para outros campos, seguindo para outros rumos, vende a propriedade às vezes para poder fazer outra coisa, então tá bem complicado mesmo. Isso é real, cara. O êxodo rural hoje, ele é algo muito real e muito perto de nós, né? Só que o que estudos têm trazido para nós, né, nessa questão? Que vai ter futuramente um êxodo urbano, que é o inverso. É o pessoal da cidade voltando para a zona rural, né? Eu conversei com um rapaz lá de Belo Horizonte esses tempos, ele me falou que quem está na cidade está caçando um sítiozinho na roça para comprar. Então você vê o êxodo urbano, o inverso acontecendo, né? Só que como tudo isso leva tempo, então não vai ser nessa geração, talvez na próxima, né? Os nossos netos aí vão sentir isso mais forte. Mas hoje a gente já consegue ver resquícios disso acontecendo, né? Você vê muitas das vezes um pessoal que foi embora, que morou fora um tempo, aí volta, compra uma fazenda, um sítiozinho e quer firmar raízes ali. Então isso está acontecendo. Está acontecendo. E assim, está acontecendo também até porque, não sei, né? Mas eu acho o aumento aumento aqui das mercearias, né? O aumento da produção aqui que está tendo demais, né? Aumento de preço que eu falo, né? Isso aí eu acho que já tá dando uma equilibrada pro pessoal falar, opa, eu tô precisando voltar para produzir. Isso aí eu pergunto, isso aí que você tocou é muito bacana. Isso aí eu pergunto pros meus clientes aqui por muito, por uma coisa que eu posso comprar um cartãozinho ali, fazer uma horta. Eu tenho 3 filhos, vou pegar minha esposa, vou pegar a mãe da minha esposa, pegar um pessoal e levar pra roça. E a gente vai começar a tratar a família ali. Sim. Né? Porque o preço tá indo lá em cima por causa justamente, me corrige, porque eu sou porque o pessoal talvez, a produção tem diminuído, né? Na verdade, porque eu tô baseando no que você tá falando. A conta é simples. Se tem muito, é barato. Se tem pouco, é caro. Ela chama lei da oferta e demanda. Então o que está acontecendo? É muita boca para comer e pouco alimento. Por isso que muitas das vezes o preço está lá no alto ou às vezes o preço está lá embaixo, né? Então quanto mais eu tenho produzindo, mais acessível aquele produto fica, porque automaticamente o preço baixa, né? Na nossa região, isso aí é a história que meu pai me conta, falava que Malacaxeta era autossuficiente em milho e feijão. Antigamente, o pessoal trazia da roça para vender milho e feijão aqui na cidade. Hoje em dia, 90% do feijão e até do milho que a gente consome aqui vem de Goiás, vem de Mato Grosso. Por quê? A nossa zona rural não está produzindo. A nossa zona rural não está plantando. Então o milho que o agricultor alimenta o frango caipira, que ele vende aqui, vem de fora. Aí ele compra o saco de milho lá de 90, de 100 reais, ele tem que alimentar a criação dele e aquilo ali aumenta custos para ele.
Então a atividade vai se tornando insustentável. Agora imagina se em cada pequena propriedade tivesse ali um pouquinho de milho, um pouquinho de feijão. Iria precisar do agricultor comprar? Não. Automaticamente a nossa cidade, a nossa região, não precisaria chegar carretas e carretas de fora. Então a conta é muito simples, igual você falar, eu não entendo. Você não entende, mas você vive, cara. Você vive essa realidade. Você vai no supermercado lá, os feijão estão tudo embaladinho, pacotinho. Antigamente não, era comprado na feira na medida. Na medida, Isso farinha. Meu pai me conta essa história e é muito real, a gente vive isso. Isso é muito novo, Ivan. Eu sou um pouco velho já. Mas o saco de farinha, o saco de arroz, quando o mercado era 10 vezes mais cheio do que é hoje. O pessoal tá ali e tal, comprando um molhozinho de salsinha, entendeu? Você olha aquilo ali, eu volto lá atrás, eu falo, rapaz, olha que doido, olha que bacana, eu tô revivendo isso aqui, vendo isso aqui, minha filha tá vendo, e tipo, o produtor trazendo da roça pra poder, né, fresquinho, cara. Sabe qual que é meu medo, Marcos? A gente tá perdendo a nossa referência. Qual que é a referência de Malacaxeta? Não é uma cidade pequena, de agricultura, de produtor que planta, colhe e vende? A gente está perdendo isso. O alimento que a gente come, a verdura, a fruta, tá vindo de fora, cara. Tem como isso se sustentar? Uma cidade que não tem uma indústria, que não tem grande quantidade de recursos circulando. Se a população não plantar para alimentar, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir acessar todo tipo de alimento. A conta é simples. Não precisa ser especialista para enxergar isso que está acontecendo, não. E eu falo Malacaxeta, mas isso não é só Malacaxeta. Hoje eu estou morando em Tambacuri e trabalho com agricultores de lá. É a mesma coisa. É a mesma só coisa. Muda o endereço. É a mesma coisa. Você vê agricultor que mora na roça, que compra na cidade banana verde, que compra na cidade cheiro verde para alimentar. Então é uma conta, é algo que eu vejo e me assusta. Né? Então, se a gente for puxar... E a gente não entende, né? Porque tem os meios de comunicação, de pesquisa, tem tudo, tem os órgãos, né, do governo para poder ir lá e atender. E a gente não entende essas coisas, né? Mas na verdade não é fácil descobrir também os motivos. A gente pode linkar e jogar algumas aqui, né? Muita disso é porque o pessoal acomodou demais, né? A gente vê a população tanto urbana quanto rural acomodada. Né? Eu não preciso trabalhar para não ter meu alimento, muitas das vezes. As coisas estão muito fácil, eu não preciso ir no banco Não mais. sou contra, gente, nenhum benefício social, tá? Não venha aqui me rotular com contra. O que eu acho é que um governo que entrega na mão e fala assim, não, você não precisa trabalhar, eu te dou, não é um governo que vai ajudar a população a desenvolver. Né? De novo, não sou contra, tá? Eu sou super a favor de benefício social, da gente ajudar certo, é aquilo que você tá falando, realmente quem precisa. É a conta. Mas a conta não fecha. A conta não fecha. Simples. Se você tem 10 bocas comendo e só 5 trabalhando, as 5 vai ter que trabalhar por 15. É simples. Então eu acho que é muito mais importante a gente incentivar a autonomia do que a dependência. Com certeza. Olha a aula com o Ivan Neri aqui, que bacana hoje aqui no programa. Ivan Neri, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo, viu? Engenheiro agrônomo, ele aí tem o Instagram dele, @Ivan_P_Neri. Você pode ir lá, né, ver o trabalho dele, né, muito bacana, um cara muito simples, muito humilde. Eu tive a honra de trabalhar com o Ivan aí para um projeto ambiental chamado Nascentes do Mucuri. A gente trabalhou muito tempo junto e ele é um professor, porque eu entrei lá sem entender nada. Entrei lá sem saber de nada e foi uma das melhores faculdades que eu fiz na vida e você foi um dos professores que eu tive assim. Eu queria uma salva de palmas para o Ivan aqui agora, porque é um cara muito professor. Eu falo por mim, porque na época eu não entendia muito, né? Urbano, eu gosto mais da tecnologia, aquela coisa toda, comunicação e afins que o pessoal já me conhece. Mas você veio ali com conhecimento e muito ajudou
nossa região. E eu queria que você falasse um pouco, que você trabalhou, né, tete a tete com o produtor, queria que você contasse um pouquinho pra gente aí. Então, como eu iniciei desde 2015, eu falei que eu sempre estou envolvido nessa questão ambiental, já tive empresa aqui em Malacaxeta para trabalhar com consultoria. Você teve empresa? Sim. Sua, seu CNPJ? Eu e o Eduardo Ramalho. Isso. Um abraço aí para Eduardo. Eduardo é outro professor que me ajudou muito aí, Eduardo Ramalho. Então a gente tentou, a gente acreditava que Malacaxeta teria mercado para a gente trabalhar na área ambiental, tanto com consultoria agronômica e regularização fundiária, né? Só que aí a gente deu com os burros na água, que é aquele ditado, né? Porque aqui em Malacaxeta a gente não consegue competir com quem já está no mercado. Infelizmente, é uma competição desleal. A gente não consegue competir com os mesmos argumentos, tá? Não vou citar nomes aqui porque também não convém. Mas aí a gente trabalhou com essa empresa, a gente trabalhou no vermelho em torno de 1 ano, porque não fazia para pagar as contas. A gente trabalhava, eu falava até pelo amor à profissão, recém-formado, acreditando, cheio de sonhos, né? Até chegar e levar uma topada. Então foi muito bom para o nosso crescimento profissional. Então a gente teve que fechar a empresa e logo em seguida apareceu a oportunidade nesse projeto que você citou, que é o Nascença do Mucuri, que o pessoal aqui na região conhece muito. Inclusive você foi nosso colega de trabalho, que você fala que a gente te ensinou, mas foi 50-50, cara. Não, vocês me ensinaram também, muito. Ele é modesto. Não, ele acha que ele não ensinou nada, mas na verdade, você acha que para trabalhar com pessoas, a gente precisa primeiro de quê? É conhecimento técnico ou é comunicação? Eu acho que um pouquinho dos dois. Você era especialista em quê? Especialista não, pelo amor de Deus. Um comunicador nato. O cara que já nasceu conversando, vamos colocar assim. E eu e o Eduardo, a gente sempre foi muito próximo de você com a parte técnica. Então a gente uniu as duas coisas. Então você falar que você aprendeu com a gente é 50-50. Né? Não, mas essa comunicação, esse feeling de lidar com pessoas, Marcos, são poucas pessoas que têm, cara. Eu já te falei isso várias vezes. Esse feeling, esse ingrediente X aí, é poucas pessoas que têm. E você tem isso muito bem, cara. Você sabe disso. Então, quando a gente trabalhou nesse projeto, quando a gente saía de dupla, eu falava que era a engrenagem que rodava muito bem, né? A parte técnica com a parte de comunicação, chegar no produtor, conquistar ele, isso é a parte mais difícil. Porque a parte ambiental, dimensionamento de nascente, cercamento, plantio, isso aí tem nos livros. Tem nos livros, tem na internet, isso aí não é segredo para ninguém. Mas e lidar com pessoas? Quem ensina? Lidar com pessoa é complicado. Né? Então não venha tirar seu mérito não, porque foi 50-50. Não, mas eu já te falei isso várias vezes, ele tem dificuldade de aceitar. Eu já falei que eu sou um cara que eu sou muito fã dessa área, né, agrônomo, o engenheiro florestal, tem o Cássio também, Cássio Pinheiro, um grande amigo que a gente... Nossa, Cássio teve uma... Assim, o professor também, cara, ali só tinha professor. E aí eu via que vocês olhavam uma horta. O produtor falava, não, tô com problema aqui e tal. Vocês já é aquilo e aquilo assim, eu tenho certeza que é aquilo. E eu ficava muito fã, velho. Porque se olhar uma terra, que às vezes, principalmente na época que a gente aprendeu lá, análise de solo. Quando você, Eduardo, deu aquele curso, né, de fazer análise por conta, putz grila, eu fiquei muito fã, velho, fiquei muito fã. E você trabalhou lá, você entrou lá quando, mais ou menos? Foi? Entrei lá em 2018 e fiquei até 2021, final de 2021. Fiquei 3 anos e meio no projeto. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Muito tempo. Desenvolvendo essas ações de conscientização ambiental, a gente trabalhava também com recuperação de área degradada, cursos para os produtores, aprender a trabalhar com a terra, aprender a cuidar melhor da terra. Porque muitas das vezes o produtor enxerga a terra, enxerga a propriedade como algo que só tem que dar.
algo que você só tem que extrair, e na verdade não. Se você não depositar, você não colhe. É igual conta de banco. A conta de banco, se você não pôr dinheiro nela, você não tem dinheiro para tirar. Entendi. E a terra, ela tem um limite. Se você tirar além do limite, aí a conta já começa para o vermelho. Já começa pro vermelho. Já começa a partir para a degradação, que pode chegar num ponto de não ser nem mais sustentável a recuperação daquilo ali, economicamente inviável. Inviável, totalmente. Sim. E aí eu aprendi muita coisa lá. Eu queria mandar um forte abraço aí a todos aqueles que às vezes a gente lembra um outro nome, mas a gente já acaba esquecendo, né? E foi todo mundo, as meninas, um forte abraço para as meninas, um beijo para todo mundo aí que trabalhou com a gente. E aquele amor que a gente teve, tanto eu percebi tanto em você quanto nos outros, mas em você também, a vontade e a sede de aplicar o conhecimento, né, que a gente vai voltar lá atrás na nossa conversa agora, que é aquele conhecimento que você estava estudando no ônibus, aquele desgaste emocional, o desgaste energético, mental, da energia mental, e você estava ali estudando e você estava com a sede de passar aquilo pro produtor, cara. Então, estendendo aqui meus cumprimentos ao pessoal aí do Nascentes do Mucuri, né? Sim. Que o projeto encerrou esse ano, mas a equipe eu carrego aqui no coração. Um abraço também pro pessoal da Casa da Floresta, que foi a empresa que geriu a parte operacional do projeto. Um abraço aí pro pessoal da Casa da Floresta. E a equipe do Nascentes era muito diversificada, né? E multidisciplinar, então tinha gente de várias áreas, inclusive você é um exemplo, né? O cara com formação em teologia entrou num projeto ambiental para trabalhar com restauração de áreas degradadas. Então você vê que não tinha limites. Eu não sou da área, mas pode vir que o time te aceita. Então foi muito bom isso. Então Foi maravilhoso isso. Cada um contribuindo da forma que conseguia, né? E isso que fez o projeto dar certo, né? Isso que fez o projeto dar bons frutos. E você me perguntou, o que fazia eu dedicar 100%? Porque eu acreditava que era possível a gente transformar a nossa região, né? Eu sou de Malacaxeta, você é daqui de Malacaxeta. Então a gente trabalhar num projeto ambiental para recuperar áreas degradadas na nossa região, não tem dinheiro que pague, né? Não tem retorno, mas não tem legado maior pra gente falar isso daí pros nossos filhos, pros nossos netos. Dá pra você rodar nessas áreas, porque você conhece agora Malacaxeta. Conheço. Como a palma da mão. Falei com você aqui agora e nos bastidores que foi a faculdade que eu tive. Porque lá, o projeto Nascentes do Mucuri ali, aprendendo com toda a galera, essa diversidade de pessoas que eu tive contato, igual você falou, 50-50, né? Vamos lá. Vou aceitar seus 50-50, mas muita gente contribuiu para o perfil de cada um. Sim, sem dúvida. Você mesmo, eu já conhecia, mas não tinha aquele contato, né? O Eduardo a mesma coisa. Então, eu pude ver em vocês e perceber essa sede, essa vontade de fazer, de melhorar a agricultura, de melhorar ainda mais o produtor, né? Levar o conhecimento ao produtor, aquele que não conhece realmente, que não tem acesso à internet ou alguma coisa. E isso é muito bacana e eu via isso nos olhos de vocês, né? Principalmente eu estou falando dessas pessoas que estudaram, né, a área ali, né, e fez com que nosso projeto, né, naquela época ser tão aceito e de tão bons resultados, né? Porque hoje, andando pela cidade, muitos agricultores que eu visitei na época, e aí, Ivan, tudo bem? Como é que... Então, aquela proximidade que a gente tinha na época do projeto, que a gente chegava na casa do agricultor, eu falo que a gente sabia que o produtor aderiu ao projeto quando a gente era chamado para o cafezinho. Então, quando você sentava na casa lá, no banquinho que seja, e o produtor chamava para o café, você fala, não, esse aqui eu já ganhei, esse aqui eu já pesquei. Então, é através disso, dessa proximidade, desse contato, que a gente vai criando laços, né? Eu falo que cada agricultor que eu visitei, que eu tive contato, eu levo para a vida.
que a gente chegava para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Que bacana, isso é uma coisa que não tem dinheiro que paga. Não, porque não tem. As pessoas às vezes falam assim, principalmente na área que eu trabalho, né? Dinheiro, desgaste, mas como eu sou mais da parte de humanas, eu olho sempre aquela parte ali que não tem dinheiro que paga. E você sentar no fogãozinho ali, né, conversar com a dona lá da grota, lá em cima, e ela te receber. E que grota, hein, Marcos? Quantas grotas Quantos atoleiros, quantas mata-burro, quantas pinguelinhas que a gente tinha que passar, correndo de carrapato, correndo de marimbondo. A gente for falar das histórias aqui, a gente não vai nem parar hoje. Então... Com certeza. E tem tudo lá no Instagram do Ivan. Esses dias eu tava até vendo lá, olhando no Instagram do Ivan, tem muita foto, a galera toda junta, você pode ir lá olhar para você ver que bacana que é, quão gratificante é ter, né, assim, não tem dinheiro que paga. Sim. Não tem dinheiro que paga. Aprendi muito e eu deixo aqui meu agradecimento a todos os envolvidos da Casa da Floresta e todas envolvidas aí nesse projeto bacana e que eu e Ivan fizemos parte. Tivemos a honra de trabalhar, gente. Foi muito bacana. Eu falo que o profissional que eu sou hoje foi construído juntamente com a participação no projeto Nascentes do Mucuri. Tá? Então é uma gratidão imensa por tudo. Com certeza. E eu era mais da parte tecnológica, né? Eu ficava mais com drone ali e tal, fazendo as imagens de foto da área da parte de restauração ambiental. E eu pude ali passar ali o conhecimento com o drone ali com muita gama, mandar um forte abraço pra galera lá do Ladainha. Também, o Denner, o Gene e toda aquela galera lá. Mas Ivan, lá também tinha os cursos lá dentro, né, que a gente participava, né? Sim. Você participou de muitos, né? Sim. Quais assim que você... Tive a honra de aprender, de construir minha formação também, juntamente com os cursos de capacitação que a empresa oferecia. Então, para a gente levar conhecimento, a capacitação era muitas das vezes interna. Então, a empresa, a Casa da Floresta, sempre deu total suporte para a gente buscar conhecimentos de uma maneira que a gente aprendesse e replicasse tanto para a equipe quanto também para os agricultores que a gente atendia. Uhum. Então, teve inúmeros cursos que eu pude participar. Tem um que você replicou, né? Que era assim, lá era bacana, né? Principalmente você que é aí da área do agro, né? Eu acho que tem muitos produtores assim que procuram até para poder tirar né? Essas dúvidas aí referente a esses cursos. Mas você replicou um curso que você foi, eu acho que em São Paulo, ou aqui no sul de Minas, ou norte de Minas, sobre apicultura. Foi no Instituto Terra, Aimorés. Me conta pro pessoal aí, onde que foi, como é que foi esse curso? Na verdade, foi um curso de meliponicultura. Então, muitas das vezes a gente está falando, até o próprio agricultor confunde, né? A meliponicultura é a criação de abelhas nativas, né? Um exemplo é a jataí que a gente tem na nossa região. A apicultura é a criação de abelhas africanas e europeias, que é as apis, que é as abelhas com ferrão. Então, aquela a principal diferença, a principal diferença é essa. A meliponicultura é a abelha nativa que a gente tem no nosso Brasil, que a gente tem em todos os nossos biomas. Que top, hein? É meliponicultura. Sim, criação de abelha nativa. E para criar essa abelha, assim, aí o produtor é para tirar o mel daquela jataí. Como é que funciona aquilo ali? Então, hoje a gente tem no nosso bioma mais, se eu não me engano, quase 1000 espécies de abelhas nativas. Mas as mais faladas é a jataí, a uruçu, a mandaçaia, que é as mais usadas assim até na questão comercial. E são abelhas que têm muito mais potencial cosmético, medicinal do que a própria apis. Só que é algo que não é explorado. Tá? Não é comercialmente explorado, até por falta de interesse de grandes indústrias, né? Mas a criação de abelhas nativas é algo que tem crescido muito, né? Queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo,
o meliponicultor lá de Aimorés. Rodrigo, olha que bacana. Ministrou o curso para nós e é um cara fantástico, que tem um conhecimento ímpar. Um abraço aí pro nosso amigo. Um abraço aí, Rodrigo, tá? Prazerão ter conhecido você e ter tido a oportunidade de aprender junto. É isso aí, bichão. Porque, assim, eu sou um cara que gosto muito dessa parte mais de fauna, né? Me interessa muito. Eu vejo uns puta documentário, assim, com muita, né? E fico, putz, você lembra quando a gente conversava, né? Falava assim, tinha vontade de fazer mais pra área de fauna ali, biologia. Cheguei lá na Casa da Floresta, nas viagens que a gente ia lá, em Piracicaba, São Paulo, e aí eu ia direto na parte de biologia, cara, porque aquilo me fascina. E você replicou esse curso, né, baseado ali. Onde é que foi o curso mesmo lá? Foi no Instituto Terra, que é um instituto, na verdade o Instituto Terra é uma fazenda que o proprietário doou para se tornar um instituto. Era uma fazenda totalmente degradada, que eles replantaram toda a floresta nessa fazenda. Então o Instituto Terra tem mais de 20 anos de restauração ambiental. Então cada árvore que está lá foi plantada por esse grupo que acreditou que era possível. E Aimorés é uma região do Vale do Rio Doce extremamente seca, extremamente degradada, né? Muitos anos de degradação. Então, se você olhar no mapa, você vai ver uma manchinha verde ao redor de várias áreas sem vegetação. Então é muito característico e é um lugar fantástico, é um lugar mágico. Você vê que a partir do momento que a floresta voltou, os animais começaram a voltar, as nascentes começaram a voltar. Magnífico. Então não precisou de muito, a natureza fez o resto. Era só ter ali o cuidado com a terra, o cuidado com o plantio, plantar, né, as culturas certas, né? Sim, isso. Sim. E esse curso a gente viajou para lá, né? Foi uma semana intensa de curso, onde a gente aprendeu desde a captura do enxame, né? Que a gente não pode tirar o enxame da mata, gente. Não pode ir lá cortar a árvore e trazer. Você tem que capturar o enxame que está, a gente fala, enxameando fora, né? O enxame original fica lá e sai partes daquele enxame para formar uma nova colônia. Peraí. Então é esse enxame que a gente captura. Tem um enxame ali, num galho. Você captura com um saco, é isso? Não. O enxame original, ele fica lá no tronco da árvore. Aí, dependendo da espécie, uma vez ou duas no ano, sai algumas abelhas para formar uma nova colônia. Então é nessa parte que sai que a gente monta uma armadilha para capturar esse enxame que está querendo formar uma nova colmeia, tá? Aí é nesse momento que você captura e faz o local certinho dela tá morando, tem o jeito certinho de fazer a caixa para você estar replicando, né? Só pode retirar um enxame da natureza se ele estiver correndo sério risco de extinção, né? Tiver um desmatamento, uma queimada ali próximo, se tiver um risco, aquele enxame é correto retirar, do contrário não. O correto é deixar ele lá no ambiente dele para continuar. Para continuar com o trabalho ali as abelhas começarem, porque tem um tempo certo delas saírem, né? Sim, sim. Geralmente é no início, né? Geralmente é entre a primavera, que coincide com o ápice de alimento, né? Primavera é onde tem mais flores, então coincide do enxame ficar forte e sair naquela época. Então, porque vai ter bastante alimento, vai ter como sustentar as outras abelhas. Faz todo sentido, né? Justamente. Que bacana, hein? E você, assim, queria saber de você, né? Qual é o curso, assim, que dentro dessa área, né, do agroambiental, que você fez, assim, você falou assim, nossa, esse curso era tudo de bom e eu aprendi demais, eu fico animado, assim, de querer dar continuidade, assim, de querer fazer uma outra acho assim, não especialização. Tem um específico, Marcos, não posso te falar, foi esse ou foi esse, porque todos têm sua importância e sua relevância. Então, vez ou outra, a gente acaba pegando fragmentos de um ou de outro.
Então, por exemplo, quando você chega numa propriedade para dar alguma orientação para o agricultor, você tem que dar palpite em tudo, né? Claro, respeitando os limites de cada um, respeitando o interesse de cada um, mas o agricultor, se chega um agrônomo na propriedade dele, ele quer perguntar de tudo. Então a gente acaba usando fragmentos. Então eu falo, eu não fiz curso de mais, eu fiz curso de menos. Então eu ainda tenho muita coisa para aprender, Que bacana, tenho buscado isso, mas é claro, é uma construção, eu acredito muito que as coisas vêm na vida da gente no momento certo, mas a gente também não pode parar de buscar, né? Então, um curso que me marcou muito foi esse de meliponicultura, porque eu enxergava as abelhas como um inseto que estava ali por estar. Depois que eu fiz esse curso, que eu estudei mais elas, eu vi que a gente precisa muito mais delas do que elas de nós. Estudos falam que se as abelhas desaparecer hoje do planeta, a gente não tem mais muito dos alimentos que a gente tem, acaba, zera, que dependem exclusivamente das abelhas. Meu Deus do céu! E a gente não valoriza. Um insetinho desse tamanhozinho, muitas das vezes eles são tidos até como praga nas lavouras. Já vi agricultor falar que a abelha é praga na lavoura dele, que ele mata mesmo, não entendendo que ele depende muito mais delas do que elas dele. E talvez esse monte de abelha, me corrija se eu estiver mentindo, assim, errado ou mentindo, mas esse monte de abelha numa fazenda, ela é um indicador de alguma coisa? Sim. Por exemplo, a terra dele tem muita espécies de fruta. Como é que é esse indicador? Ó, a gente fala o ecossistema. Uhum. Um ecossistema equilibrado é onde tem água, plantas e seres vivos juntamente com ar, clima, sol convivendo em harmonia. Então, Sim. Um indicador de um ecossistema equilibrado é a maior presença de insetos possível, né? A abelha, por ser um inseto muito sensível a tudo, mudança de temperatura, mudança de umidade, questão do tempo mesmo, do clima em volta delas, influencia muito. Uhum. Então, se você chega num lugar que você vê a presença de abelhas, você fala, opa, aqui é um ambiente legal, aqui é um ambiente equilibrado. Qualquer desequilíbrio que tiver, quem sofre primeiro é as abelhas. Tá? Se um agricultor usar um agrotóxico a quilômetros de distância, pode prejudicar uma colmeia, pode eliminar 100% dela, porque aquilo ali vem no vento, né? As operárias que tiver lá, uma doença que traz, sim, agrotóxico, doença, tudo isso influencia. Então, um ambiente que você chega, você vê abelhas, você vê insetos voando, borboletas, quanto mais diversidade você vê, é um indicativo que aquele ambiente está saudável. Que bacana, hein? Que bacana, que bom saber disso, hein, Ivan? Obrigado aí, né, por esse conhecimento. É um cara bacana, é um cara cheio de conhecimento, veio trazer aí pra gente muito conhecimento aí, né? E é muito bom, como você mesmo disse, né? Conhecimento é o que eu aprendi de menos, né? Isso é muito top. Ivan, hoje você é um agrônomo, engenheiro agrônomo, mas pro pessoal de casa, eu já tive o convívio com você, trabalhei e tal, mas pro pessoal de casa, fala um pouco o que é essa profissão, engenheiro agrônomo, e fala pra gente um pouquinho aí do trabalho. Olha, Marcos, tem duas maneiras de eu explicar isso pra você. A maneira que eu vivencio e a maneira que deveria ser vivenciada, né? O agrônomo, a gente fala que ele é responsável por ajudar a produção de alimento, né? Nas pesquisas, na melhoria genética, chega um alimento mais saudável. Então, é um dos engenheiros, né? Claro que tem vários outros envolvidos, mas a agronomia é a mãe de várias outras engenharias. Inclusive a engenharia florestal, a engenharia ambiental, foi ramificando da agronomia. Então a agronomia é onde tem as pesquisas de melhoria genética, para melhorar a semente, melhorar a questão dos plantios, então tem muito disso.
Aí tem aquele estudo em laboratório para ver qual é o tipo de praga que tá ali, que não tá dentro. Sim. Então tem muito dedinho do agrônomo lá. E a atuação do engenheiro agrônomo não é só em campo. Igual eu falei para você, a gente tem em torno de 90 matérias, então a gente vê um pouco de tudo. Nossa, tá? Vê a questão. 90 matérias, a gente vê a questão das plantas, a questão da água, do solo, a questão também dos animais, dos insetos. Então tem muito disso, a questão de laboratório, pesquisa. Então tem muita coisa que dá para atuar. Agora na nossa região, se eu for explicar para o agricultor, o agrônomo é quem vai estar ali com ele para ajudar nos problemas diários que ele tiver na propriedade. Ah, minha planta não está crescendo, o que pode ser? Ah, meu solo não produz bem, eu planto um pé de milho e ele não chega nem a nascer, o que está acontecendo? Eu trabalho com horta, não estou conseguindo... Eu tenho um pé de laranja que as laranjas tá tudo ruim, eu chego para vender, as laranjas eu não consigo vender, minha laranja dá pequena. Então, no pequeno agricultor, a gente trabalha muito ajudando ele a resolver esses problemas diários também. E isso é bem corriqueiro, né? Sim. Isso é uma coisa que, às vezes, o produtor, ano passado, na cultura, por exemplo, de laranjas, laranja deu boa, grande e tal, bem, como diz, graúda, laranja grande. Mas esse ano ela já veio menos doce, menor, né? Isso aí já é um indicativo de que essas laranjas podem estar tendo uma doença ou algum problema na terra, e aí chama o agrônomo, é isso? Sim, pode sim chamar o agrônomo, tá? Porque a questão da planta é aquela velha resposta que todo agrônomo sabe, né? Depende, tá? Então, quando chega numa lavoura que você já identifica o problema, você já consegue direcionar a solução, né? Só que uma planta, ela não conversa. É diferente do médico chegar para um paciente e o paciente falar, eu estou sentindo dor aqui e dor aqui. A planta não. Se você chegar para identificar um problema, você vai trabalhar com hipóteses e investigações, né? Primeiro passo, se não é uma lavoura que você acompanhou desde o início, você vai investigar com o produtor como é que foi feito o plantio, da onde que veio essa muda ou essa semente, para você tentar identificar possíveis problemas até chegar numa possível solução, né? Então, chegou um agrônomo na propriedade, olhou uma planta e falou ela tem isso, isso e isso, você pode desconfiar. O primeiro passo é você investigar o que pode ser e tentar ser o mais assertivo possível na solução, né? Então, porque, igual eu falei, a planta não vai conversar com você. Então, você tem que investigar ela de várias formas para você tentar ser mais assertivo na solução, tá? E tem ferramentas para isso, tem meios de chegar, né, nessa resposta, né? Então, você chega numa lavoura, ela está doente, pode ser ataque de insetos, pode ser algum fungo, alguma bactéria, pode ser vírus, pode ser deficiência nutricional, pode ser até uma questão da água. Uma planta que ela não tem água, ela manifesta sintomas que pode ser confundido com doença. Então, aí você fala pro cara, não, você só joga água na planta que você vai resolver. Muitas das vezes só tá faltando água. Uma boa irrigação. Sim, porque a planta, ela não come o nutriente, ela bebe. Então não adianta eu jogar o adubo no pé da planta se não tiver água. A planta não vai absorver aquele adubo. Então tem o passo a passo até você chegar numa possível hipótese. Olha só que aula, hein? É isso aí, galera. Com o Ivan Neri aí, esse cara entende bastante aí do trabalho aí do agro. Isso é que é uma pessoa entendida, viu? Eu já trabalhei com esse cara e eu fico muito feliz de saber que ele hoje tá lá no Sebrae, não é isso? Estou como agente local de inovação do Sebrae. Ali Rural. Como é que funciona o Ali Rural? O Ali Rural é um programa que o Sebrae já trabalha desde, se eu não me engano, desde 2010, só que sempre mais na área urbana, né? Então o Ali, ele se ramificou para 6 modalidades. Então tem o Ali Produtividade, que trabalha nas empresas urbanas, tem o Ali Transformação Digital, né? Mais nessa questão da tecnologia,
Tem o Ali Rural, que é o que eu estou atuando, que é na questão rural mesmo, com agricultores. Sim. E o Ali Educação Empreendedora, que trabalha nas escolas, né? Não sei se chegou nisso 6 aí, mas se não tiver chegado, depois o Marcos coloca a listinha aqui. Então o Sebrae, ele ramificou o Ali para todas essas modalidades, porque o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Falar que agricultor não é empresário é falar que quem está na zona rural não tem uma empresa, não produz, não trabalha, né? Então, essa virada de chave, em 2019, o Sebrae lançou esse programa de agentes locais de inovação, onde eu concorri ao edital, passei, fui selecionado e hoje eu trabalho lá em Tambacuri, com pequenos agricultores familiares, não levando assistência técnica. Eu não trabalho com assistência técnica para o produtor, mas ajudando eles na gestão da propriedade. Uma frase que eu chego e sempre falo com eles, Marcos, é o seguinte: eu não posso chegar aqui e falar com vocês que vocês não sabem produzir, que vocês não sabem plantar. Mas se eu chegar aqui e falar com vocês assim, qual que é o salário de vocês? Você sabe quanto você gasta com essa atividade? Você sabe qual que é seu custo de produção? Você sabe qual que é seu custo para você pegar essa mercadoria aqui e levar lá para vender? 99%, para não ser unânime aqui falar 100, 99% não sabe, porque eles não se enxergam como empresários. Eles não enxergam a propriedade como uma empresa, né? Aí eu devolvo a pergunta: uma empresa não é um lugar que você trabalha e tira seu sustento? Sim, não é isso que você faz aqui, tá? Então, mostrar para eles que a propriedade ela tem que ser tratada como uma empresa, que ela tem que dar lucro e tem que pagar salário, é um dos pontos que a gente bate muito na tecla com eles para eles começar a enxergar isso. E a assistência técnica tem outros parceiros que desempenham muito bem, onde a gente apenas mostra caminhos, né? A Emater, o Senar, as próprias prefeituras, né? Tem os técnicos para isso, mas levar a inovação, levar essa consciência empreendedora para o agricultor é inédito, principalmente na nossa região. E Tambacuri está sendo a primeira cidade a receber na regional de Teoflotone, onde eu estou atuando lá desde setembro. Um abraço aí para meus agricultores. Eu falo meus que já peguei demais, né? Pô, um abraço aí para todo mundo aí de Tambacuri, pessoal bacana, trabalhador aí, que o Ivan também atende, né? Bacana, hein, Ivan? E eu tenho aprendido muito, Marcos. A gente fala, eu vou ensinar. Eles usam essas frases que você falou para mim, eu venho aprender. Eu falo, não. 90% aqui eu aprendo. O produtor tem a vivência, o produtor tem a diária dele ali, naquilo ali. Então, muitas das vezes é um ajuste, é algo simples que dá para fazer, que dá um resultado muito bom. Só que falta enxergar, tá? E esse é o papel do Ali, esse é o papel do agente local de inovação. Que top, hein? Eu entendi que vocês vão lá e montam um plano de execução, um plano de trabalho na propriedade, é isso? O projeto, ele dura 8 meses. É um projeto que você coloca ali o produtor e mostra para ele, porque aquilo ali muitas vezes é de cultura, talvez. Meu pai me passou uma terra. Muitas vezes eu peguei a terra do meio e ali eu tenho uma cultura ali que eu trabalho com frutas. Vou pegar, levar para a feira, aquilo ali e tal. Porque aquilo ali eu não costumo me ver fazendo aquilo ali. Eu vi meu pai fazendo, mas eu estou fazendo automático, né? Porque o ser humano é assim. Quando você descobre que você pode tirar uma renda extra ou a mais em cima disso, isso aí é uma virada, igual você falou, é uma virada de chave. Porque você fala, olha, você passa a olhar a sua propriedade, a família passa a ter mais confiança, não é isso? E ali o produtor, ele vai fazer, putz, eu vou produzir mais aqui, vou olhar mais aquilo ali, porque o Ivan me ensinou a trabalhar nessa área aqui dessa forma. Eu vou testar, quando testa, 100%. Porque, na verdade, Marcos, o produtor, muitas das vezes, não é nem culpa dele.
Muitas das vezes o produtor enxerga a lavoura, enxerga a planta como algo que vai estar lá, que você só vai lá colher e retirar. Isso acontece muito. Eu tenho um pé de laranja ou eu tenho uma lavoura de café, eu só tenho que entrar lá uma vez no ano para colher, tirar meu lucro e vender. Então, de quanto do seu lucro você devolve para a propriedade? Quanto do seu lucro você reinveste? Tá? Uma empresa, se você não reinvestir nela, como é que ela vai crescer? Se você não melhorar o produto, não melhorar a embalagem, você pode produzir, por exemplo, o melhor queijo da região. Seu queijo pode ser ótimo, mas se o seu queijo não está numa embalagem apropriada, ele não tem os requisitos sanitários de produção, você não consegue vender seu queijo no supermercado. Talvez você pode ser até barrado na produção pela vigilância sanitária. Então, seu produto é de excelente qualidade, mas você não cumpriu os pré-requisitos mínimos para entregar para o cliente essa garantia. Entendi. Tá? Então, é muito esse trabalho de mostrar para o produtor os caminhos para evoluir, para melhorar. Tá? Um exemplo que eu te dou é de uma família que produz corante e açafrão. E embalavam num saquinho de chup-chup, Sei. né? Mais frágil possível. Saquinho de chup-chup é um clássico, né? Não é? E a dica, né, inclusive durante o programa, foi de melhorar a embalagem do produto. Porque o açafrão e o corante é os melhores da região. Porque tem que colocar os valores calóricos, Sim, tem que ter um rótulo, a embalagem ela tem que ser apropriada para aquele produto. Então só do produtor melhorar a embalagem, não mudou nada o produto, só dele melhorar a embalagem, já aumentou as vendas, já aumentou o preço do produto, já aumentou a qualidade do produto. Então é algo simples que foi feito que deu um resultado muito bom. E eu já ouvi muitas pessoas reclamarem, pra que isso e tal, até porque eu trabalhei em gráfica e aí foi nessa transição, né, teve muita gente, e tal, tem que colocar rótulo, agora tem que ficar pagando rótulo e tal, é muito difícil. E aí onde é que vocês entram, que é um trabalho magnífico que vocês fazem, que é ajudar o produtor a ter essa renda extra, porque ele vai tirar um pouco dali para poder investir no rótulo. Também. E o rótulo também não fica barato, né? Sim. É adesivo colante e tal. Eu trabalhei em gráfica, eu sei assim mais ou menos do que eles passam, né? Um pouco caro, né? A quantidade, dependendo da quantidade. Aí o que acontece? O cara já olha ali, putz, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro e tal, mas lá no subconsciente ele não está sabendo que aquilo ali é uma empresa. Aí ele está vendo, tô vendo burocracia, tô vendo muita coisa, eu vou lá parar. E aí é onde é que eu acho bacana e muito, muito válido o trabalho que vocês fazem, que é porque vocês chegam lá e falam, tipo, acorda, tá dando dinheiro. Se tá pedindo rótulo, se tá pedindo a mais aí, é porque geralmente seu produto tá saindo muito bem. Então é isso aí mesmo, é uma empresa. Uma empresa precisa de um carro rodando, vai precisar para a manutenção do carro, é a gasolina. Sim, e outra coisa, então, se esse ele trabalho não é muito fizer, bacana, cara. se ele não fizer essa melhoria, essa adequação, outro vai fazer e vai tomar o mercado, né? Por exemplo, muitos produtos que a nossa região produz vêm de fora. Quer um exemplo? A farinha. A nossa farinha, essa farinha branca de mandioca que a gente come, 80, 90% ela não é produzida aqui em Malacaxeta. Ela vem de Capelinha, ela vem da Bahia, tá? Por quê? São pessoas de lá que investiram numa agroindústria ou numa indústria mesmo, conseguiram produzir em larga escala e estão mandando para cá. E os agricultores daqui pararam de produzir. Então, se você não fizer, outro vai fazer. E o mercado é isso, é um brigando com o outro. E aí tem um cara que tem a visão ali e fala, putz, já tô vendo ali que tem fulana, ciclana, Dona Maria, Dona Tereza, tá ali eles sabem trabalhar com farinha, aí vem um cara com uma pessoa com uma cabeça empreendedora, com uma mente empreendedora, sim. E vai lá e fala assim, não, nós vamos fazer aqui, nós vamos exportar para tal lugar, tem minha cidade, tem a outra e tal, vamos entrar em contato. Então,
quando vocês entram com esse trabalho, eu acho muito bacana, porque você acorda o produtor, você fala assim, pô, seu trabalho não reclama não, porque seu trabalho tá escoando belezinha, tá saindo belezinha. É isso aí. E na nossa região hoje, eu vejo que tem muitas portas escancaradas. Só que para o produtor acessar, ele precisa melhorar. Desde o plantio, né? Porque eu não posso pegar uma laranja doente ou uma laranja ruim e querer vender com o mesmo preço que vem de fora. Eu tenho que ter competitividade. Então eu tenho que trabalhar desde o plantio. Se eu for plantar uma muda de qualidade, uma muda sem doença, aí entra a parte técnica, né? Aí eu tenho um produto de qualidade, eu tenho uma laranja bonita, uma laranja saudável. O que eu faço para competir com esse cara que está lá no sacolão? Eu tenho que talvez investir num rótulo, investir num marketing, criar minha marca, lavar essa laranja para ela chegar lá limpinha. Porque o cliente, o consumidor, ele vai sempre querer e exigir um produto de qualidade. Eu estou pagando, né? Se você chegar no supermercado, tá lá um queijo sem rótulo, você não sabe a data de validade, você não sabe como foi feito e tem um queijo lá, talvez seja até mais ruim, mas tem o rótulo, tem data de validade, tem os valores calóricos ali. Qual queijo você vai comprar? Não, esse daqui eu nem conheço, não sei se isso é bom, não sei se não é. Então o cliente, ele é cada vez mais exigente. E a gente está numa sociedade cada vez mais tecnológica. Então muitas das vezes o cliente exige até o QR Code no produto, onde você vê a história do produto. Quem plantou, como plantou, onde que veio. Então tudo isso é mercado exigindo. Então se o produtor tem uma empresa, planta, colhe e não acompanha, ele perde. E aí é onde é que eu acho o trabalho de vocês válido demais, e é muito importante, porque esse mercado, ele tá tecnológico, e se essa produção sai de lá, né, da roça, e chega aqui no mercado tecnológico e não tem isso, não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Você como cliente compraria? Não. O produto pode ser ótimo, mas se você não tem garantias disso, hoje em dia, só para você ter uma ideia, na questão da cosmética, por exemplo, já tem cosmético que tem um QR Code que você vê os ingredientes, você vê a forma, tem a questão do trabalho escravo, que tudo isso vem no rótulo do produto, tem a questão da mão de obra infantil, tudo isso dá para você descobrir. Inclusive a Cacau Show é pioneira nessa questão também, que eles têm um rótulo, um QR Code no produto, e você consegue puxar a história do produto. Lá do plantio do pezinho de cacau até aquele chocolate que você está ali na mão, né? Então são exemplos de tecnologias que vieram para ficar e vão cada vez mais informando o cliente, informa ali quem está comprando, né? O supermercado que compra, quem é que está produzindo. Sim. Eu vejo aqui em Malacaxeta mesmo, um doce ali com rótulo direitinho, você sabe quem faz, você sabe o valor calórico, tem ali sua data de validade, você pode entrar em contato para você, porque às vezes comprou ali no mercado, mas espera aí, você faz o doce de batata doce? O cara tá lá, não, eu faço sim por encomenda e tal, ou seja, ele já tá vendendo por fora, isso é muito a partir do bacana. momento que você tá legal, registrado, o céu é o limite. Eu falo, o pessoal para de viajar, para de comprar muita coisa, mas ninguém vai parar de comer. Então quem trabalha nesse ramo de alimento, a tendência é produzir mais. A população está crescendo, as bocas para comer está crescendo, só que quem planta está diminuindo. Está diminuindo a mão de obra, né? Ali quem planta está diminuindo. Arado, né? As cidades estão cada vez mais superpopulosas, está cada vez mais gente, só que a roça está cada vez mais vazia. É muita gente plantando para alimentar muita boca. Então a conta não fecha. A conta não fecha. Você tem que acompanhar. E qual é o feedback dos produtores rurais lá, Ivan? Olha, Marcos, eu tô lá desde setembro de 2022. Então eu trabalhei com a primeira turma 8 meses, encerrei em março e já iniciei outra que vai até novembro. Essa primeira turma eu tive resultados muito bacanas.
Teve um pessoal que participou de um curso de regularização de agroindústria, onde estão buscando construir uma agroindústria para produzir o seu tempero, o doce, a quitanda, para daí criar um rótulo, uma embalagem e competir diretamente com quem está lá no supermercado. Então a virada de chave deles foi isso, ó, do jeito que eu estou produzindo aqui, embalando um saquinho de chup-chup, eu vou ficar para trás. E eu quero ganhar dinheiro. Então para ganhar dinheiro eu tenho que melhorar, né? Teve agricultores que investiram em máquinas, investiram em novos plantios, tá? Então é um pessoal que tem buscado inovação, que tem acreditado nessa inovação e buscado parcerias. Eu sempre falo para eles, quando o alho acaba, vocês têm que continuar buscando. Não adianta o alho acabar e você se acomodar de novo. E hoje tem a ferramenta, né, Ivan? Tem a ferramenta, tem internet. Sim. Tem muitos projetos bacanas. A nossa região é pioneira em muitos projetos. Tem o projeto Frutificar, que é um projeto fantástico, que já está hoje em mais de 10 municípios. Aqui em Malacaxeta mesmo tem. É um projeto que traz capacitação gratuita para o agricultor, em várias áreas. Basta o produtor participar. Receber na propriedade. Tem os dias de campo, tem os cursos dentro da sala de aula para o cara aprender, só que nada adianta vir um curso desse e o cara não participar. Não vai adiantar, tá? Então tem muito disso, o produtor muitas das vezes está desacreditado, está desanimado. Então para a gente colocar combustível, ligar a faísca de novo, para o cara empolgar, tá um pouquinho em marcha lenta, mas já tem bons resultados na região, sabe? A nossa região tem bons produtores assim que estão muito à frente aí, com indústrias, vendendo para fora, com rótulo. Hoje, atualmente em Teoflotone tem a feira orgânica, tem uma feira só de produto orgânico, isso era um sonho na nossa região, tá? Já tem também uma ideia de criar uma cooperativa regional. Os agricultores vão ter uma cooperativa para vender para o Brasil inteiro, né? Então aquela desculpa, eu produzo e não vendo, vai ser só desculpa daqui a um tempo. E as coisas estão facilitando, porque hoje em dia, por exemplo, o Instagram é gratuito, né? O YouTube é gratuito, então a gente está fazendo, eu não consigo, eu não sei como é que mexe, procure saber, gente, é a coisa mais simples, você digita lá, procura os órgãos, né, do governo, gente, é igual você falou, o céu é o limite, ué. E muitas das vezes acomodar, se eu me acomodar, ficar sentado, não vai chegar. Sim. Ou muitas das vezes chega e eu fecho a porta ou fecho a porteira, né? A gente viveu muito disso na época do Nascentes, certeza, né? A gente nossa. chegava com um projeto lindo, louco pro produtor aceitar, e o cara, não, isso não é pra mim. Adiantava a gente brigar? Não, a gente propriedade é da pessoa. A gente tava com a melhor intenção do mundo, mas se o cara não quer, não dá pra obrigar. E infelizmente tem a pessoa que não quer, infelizmente. E o pior disso tudo é que aquela pessoa que às vezes não aceita pode atrapalhar uma comunidade a crescer. Sim. Em forma de cooperativa, que é Sim. Isso aí que você... Porque o cara tem ali, o produtor tem ali, produz ali cana, produz ali laranja e tal. É uma terra produtiva, é um cara que entende ali, está fazendo um trabalho bacana, mas ninguém trabalha sozinho. Não. Então, o que acontece? Uma cooperativa ali, né? Aqui em Malacaxeta a gente vê muito disso, o pessoal, né, que trabalha junto, vendendo doce, fazendo... Isso é bacana, porque ajuda todo mundo, uma comunidade inteira. Sim. São várias questões, né? Muitas das vezes é uma questão cultural, é uma intriga, é uma inveja entre vizinhos. Igual você falou, é um que lidera a comunidade que não aceita e todos acompanham. Então tem muito disso. Então até pra gente quebrar isso aí, quebrar esses paradigmas, quebrar essas falsas verdades que o cara acredita, se eu plantar eu não vou vender, se eu investir nessa terra eu não vou ter retorno, né? Isso aí é um trabalhinho de formiguinha, que a gente precisa de bons exemplos para mostrar que é possível.
né? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente já tem bons resultados na região, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de continuar na minha região, de continuar ajudando a desenvolver os agricultores daqui, porque eu acredito demais, Marcos, que é possível a gente ter o nosso Vale do Mucuri como referência, tá? Não como um vale pobre, mas como um vale extremamente produtivo. Então, ao invés de a gente exportar mão de obra, a gente importa. Esse é meu sonho de ver futuramente isso aqui acontecendo, tá? Eu acredito muito. Acredito também. Eu acredito que as novas gerações, da nossa geração principalmente, que eu falo, né, que eu falo sempre, lá você tem seu filho, Theo, né? Eu tenho minha filha, Melissa, e as próximas gerações, vindo a gente, hoje em dia tem como mostrar, né? Aqui, ó, o papai trabalhou aqui no projeto, atendia as comunidades rurais e tal. Eu acho que vai crescer muito, porque o pessoal hoje vai ver o pai, a mãe que tá ali no corre ali fazendo, e hoje tem como pesquisar, né? Tem como, hoje todo mundo tem acesso a um telefone. Essas novas gerações, eles vão começar a virar a chave, igual você falou. Sim, a longo prazo, isso vai vir como uma questão de sobrevivência. Não vai ter como o cara não ter comida. A curto prazo, a gente está tendo a oportunidade de sofrer menos, sabe? Porque eu percebo o seguinte, nesses países industrializados, extremamente populosos, eles não têm mais espaço para plantar. Então, muitas das vezes é um exemplo da China mesmo. A China está comprando mais de 80% dos alimentos deles de outros países. Agora, imagina o custo disso para a população. Um país pobre vai ter condição de importar alimento? Não. A população vai viver na miséria. Então, a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança sem grandes sofrimentos. Tornar a nossa região autossustentável de alimento novamente, que era o que era antigamente, né? Meu pai relata muito, muitas das vezes eles vinham na cidade comprar só o que não produzia na roça, que era o sal, a querosene, o restante era tudo produzido lá. Então a tendência, eu não falo a cidade, a propriedade, mas é a nossa região ter autossuficiência de alguns produtos. É extremamente possível. A gente tem água, a gente tem clima, a gente tem mão de obra, a gente tem profissionais capacitados para isso. Só que é um trabalho formiguinha. Na porta. Na porta. Você recebe o profissional na porta. E quando você receber um profissional deste calibre na sua porta, receba, né? Ele vai trazer inovações, né? Trazer fontes de pesquisa. Muitas vezes a gente não sabe de tudo, né, Ivan? Igual a gente passou por projeto, enfim. Mas a gente promete voltar, né? Levando o conhecimento. Você tá lembrando lá da época, né? A gente promete voltar. Você não vai voltar lá mais, eu não vou. Por enquanto, não. Mas eu pretendo. Eu pretendo num futuro bem alguns anos aí. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, meu amigo. Então aqui, Ivan, para fechar, cara, como é que funciona lá? Vocês atendem as comunidades? Tem umas comunidades mapeadas, igual a gente fazia antigamente por rota? Vocês vão nas associações? Como é que funciona? Para o pessoal entender, porque às vezes a pessoa fica esperando na porta de casa, né? Mas às vezes vocês vão nas associações, mostram o trabalho, como é que funciona? Olha, a questão da escolha da cidade, de onde vai ser desenvolvido o Projeto Ali, é uma estratégia da regional. Eu trabalho pela regional de Teófilo Otoni. A regional de Teófilo Otoni, ela atende 16 municípios. Então, nossa, eles me escolheram mandar para Itambacuri, porque eles já tinham algumas estratégias lá. Mas igual, por exemplo, eu terminando essa próxima turma lá, tem outras 15 cidades que eles podem me direcionar. Então é o Sebrae que direciona para onde o agente vai, né?
de acordo com o desenvolvimento da região, tá? Então é possível até voltar para Malacaxeta, tá? Mas eu não posso falar que sim nem que não, porque depende muito da estratégia do Sebrae. Da estratégia. Mas escolhendo a cidade, o agente é apresentado aos atores da cidade, né? Prefeitura, Emater, sindicato, associações, e de acordo com o perfil da região, se é de agricultor familiar, se é de agricultura de grande escala, se é de leite, se é de corte, aí o agente vai definir a turma que ele vai trabalhar, né? O Ali Rural hoje são 15 agricultores que é acompanhado por 8 meses com a metodologia do programa. Uhum. E aí vocês não vão nas associações? Sim. Vão nas associações e explicam o projeto, como é que funciona. Sim, a gente primeiro é apresentado a esses atores e é feito esse afunilamento até chegar no agricultor, né? Por exemplo, é feito primeiro uma reunião com a prefeitura, aí a prefeitura, ó, essa comunidade aqui é bacana. A gente vai na associação, se tiver, apresenta o projeto, o programa para a associação e os associados, e dentro desse grupo é selecionado os 15 que queiram participar. Ah, sim, a comunidade tem que querer participar. Sim, é tudo voluntário, é 100% subsidiado pelo Sebrae, né? Mas o produtor tem que aderir e cumprir o cronograma de participação, né? E essa participação dentro da propriedade ali, como é a atuação? Você vai me perguntar... O que eu faço lá? O que você faz lá? Você pode então, falar? Inicialmente é feito um diagnóstico da propriedade, porque, por exemplo, para mim dar qualquer palpite, eu tenho que saber o que está bom e o que está ruim. Beleza. Né? Então tem uma metodologia que chama radar, que é fazer um diagnóstico da propriedade. Dentro desse diagnóstico é listado o que está bom e o que está ruim. Então, dentro desse diagnóstico, a gente consegue balizar o que dá para ser trabalhado nesses 8 meses, de acordo com o interesse do agricultor. Então, o agente nunca chega na propriedade e obriga o produtor a fazer algo que ele não queira. Porque a gente sempre fala, ó, esse plano de ação, esse plano de melhoria é seu. Durante esses 8 meses, o agente vai estar te acompanhando, mas a hora que o programa acabar, é você sozinho. Não? Então, cabe a você buscar outros parceiros para continuar a execução desse plano. Muitas das vezes é identificado que o produtor tem um problema na gestão dos custos, da mão de obra, então ele pode fazer um curso de capacitação. Se ele não tiver, por exemplo, uma agroindústria, ele pode fazer um curso para aprender tanto a produção quanto a venda. Então, eu falo que o Ali é meio que mostra caminhos para o produtor, tá? Você vai ali mostra caminhos de como ele pode melhorar a propriedade. Tá? De como, é mais ou menos o que a gente trabalhava lá no final do projeto, então. Não tem muito a ver, porque lá era mais assistência técnica direta. Sim. Né? No Ali não, é assistência de gestão. É sentar, conversar e ajudar o produtor a criar essa mentalidade de empresa. Ele enxergar que tem que ter a gestão dos insumos, tem que ter a gestão de pessoas, tem que ter a gestão de materiais, tem que ter a gestão de tudo ali na propriedade para aquilo ali dar lucro. Porque não adianta o produtor pensar só no leite da vaca, sem pensar no capim, sem pensar no adubo, sem pensar na água, sem pensar na cerca, sem pensar no vaqueiro. Então tá tudo ligado até aquele leite ser colhido. Sem pensar na gasolina do transporte. Ah, sim. Então é tudo discriminadinho, bonitinho. Para ele entender que aquilo ali é um mecanismo que tem que girar sem falhas. Entendi. Para chegar lá no final dar lucro. Muito bem, Ivan Neri, aqui no programa Hora do Rush. A gente agradece, Ivan, por essa aula que você deu aqui. Obrigado. Queria só deixar um último relato, pessoal. Acreditem que é possível. Acredite principalmente em vocês, tá? Não adianta a gente sonhar sem buscar, né? Tem uma frase que eu levo para a vida, que é intenções menos ações é igual a nada.
Não adianta a gente ter um sonho, ter um interesse de melhorar, ter um interesse de crescer e não correr atrás disso. Vai ficar só na vontade. Vai ficar só na vontade. Então eu acredito demais na minha região, acredito demais que a gente vai ter uma realidade diferente. Daqui para frente é só colher, né? Então muito obrigado, Marcos. Você é um cara que eu admiro demais. Oh, que isso. Você sabe que você não vai ter sucesso não, você já tá tendo. Agora é só você organizar tudo isso e subir degrau por degrau. Não adianta a gente querer sofrer como que tá lá em cima. A gente tem que sofrer como que tá aqui e devagarzinho, tá? Mas eu tenho mandar um beijo pra minha esposa, meu filho, tá? Que a gente tá construindo um futuro junto. Eu acredito que daqui pra frente é só decolar, tá? Um beijo pra minha família. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade. É isso aí, bichão. Eu tenho muito medo do sucesso, porque eu sei que trabalhou na área ambiental. O vento lá em cima é mais pesado. Sempre vai ser. É o cume. O cume é difícil demais. Só que tem uma coisa, Marcos. Quando você chega no sucesso da maneira que você está chegando, você já chega com raízes. Ah, sim. Você já viu uma árvore grande sem raízes? Não. Ela não chega lá em cima. E as raízes... Quanto mais grande a árvore, mais raízes ela tem. Sabia disso? Uma árvore de 10 metros de altura, ela tem muito mais raízes para baixo. Porque aquilo ali precisa de sustentação. Porque igual você falou, lá em cima o vento bate forte. O vento bate forte demais. Você chega, fala, nossa, não tô aguentando mais não. Mas aí você vai estar preparado. Vem a sustentação, que é o carinho da audiência. Eu tenho audiência aqui comigo, que tá aqui comentando, tá aqui curtindo. E aí também tem o carinho de vocês que vêm aqui neste programa, neste humilde programa, né? E obrigado, Ivan Nery. Gente, eu vou dar o serviço do Ivan, que o Ivan, ele é um cara, vocês viram aí, um professor, tá? E eu quero deixar aqui bem claro que tem o Instagram dele, né? Vocês vão lá, dão uma força lá no Instagram dele lá, olha o conteúdo, quão bacana é, que é @Ivan_Peneri, vai estar aí na tela, ó. Agora, isso, coloca aí na tela pra gente, @Ivan_Peneri. Vale. Ivan, obrigado, meu querido. Sucesso na trajetória. Bênçãos. Você já é sucesso. Amém. Você é um professor muito... E você sabe que os dons de Deus pairam sobre você e sua família aí. Você sabe que eu sou um pouquinho padre, né? Eu só não bati a sandália ainda. Quase. Foi e voltou. Forte abraço pra você de casa. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta.